pergunta de hoje. Né? O que é que nós temos hoje como pergunta para a gente conversar nessa oportunidade? Antes eu vou colocar esse avisozinho de se inscrever, né, no nosso canal lá no YouTube, e eu vou também trazer esse outro sinal aqui, porque ele nos lembra, olha aqui, muito bem, ele nos lembra que nós estamos no culto 408, estamos bem longe, né? 408. E ele nos lembra também para que a gente avise as pessoas que se inscrevam, né? Muita gente tem assistido, né, os nossos vídeos, mas não tem se inscrito, não tem se colocado como inscrito no nosso canal. E isso, bom, só o fato de assistir já leva para longe. Mas se a gente se inscreve, vai para mais longe ainda aquilo que a gente está fazendo, o nosso culto, as nossas reflexões, e levando para outras pessoas conteúdos para que elas rejeitem, concordem, aprendam, enfim, pode fazer 1000 coisas a partir de tudo que nós estamos conversando nessas oportunidades. Tá bom? Então, é isso que lembra essa explosão aí de sugestão para que as pessoas se inscrevam, tá bom? Muito bem. Agora vamos então para a pergunta de hoje. O que é que a gente tem hoje como pergunta? A pergunta é a seguinte: por que Jesus chamou Israel de filho do diabo? Por que Jesus fez isso? Está lá, capítulo 8 de João. Por que Jesus disse para os israelitas, né, para o judaísmo, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo? Está lá com essas palavras. Então vamos analisar alguns aspectos para a gente, né, entender melhor por que Jesus disse isso. Primeiro, nos tempos de Abraão e posteriormente, todos os povos sempre entenderam ser especiais. E todos acreditavam que havia um Deus que os fazia especiais e protegidos de outros povos. Eram como deuses particulares, como deuses da guarda ou de guarda. Não tem anjo da guarda, né, para cada pessoa, como muita gente acredita, né? E a gente um dia vai conversar sobre isso, porque já tem essa pergunta, e já foi feita essa pergunta, mas a gente vai conversar sobre isso. Anjo, deixa eu botar aqui só para lembrar, né? A gente vai conversar sobre isso, tá bom? Mas não tem isso? Não tem os padroeiros, né, das cidades, onde as cidades, agora nem tanto, mas há algum tempo atrás as pessoas se sentiam protegidas por aquele padroeiro da cidade. Isso aí tinha muito a ver com, na Idade Média, né, cada cidade tinha um deus que tomava conta daquela cidade, e eles achavam que aquele deus protegia e fazia com que aquela cidade fosse uma cidade especial. Era da crença normal. Então, como está aqui, e todos acreditavam que havia um Deus que os fazia especiais e protegidos de outros povos. Eram como deuses particulares, como deuses de guarda, que se ocupavam especialmente com um ou outro, né, um ou alguns povos que fossem irmãos. Segundo, Moisés recebeu esta herança do povo de Israel. Essa ideia de que um Deus que é o Deus daquele povo, que guarda. Então, ele recebeu essa herança do povo de Israel, quando ele, então, cresceu e conheceu sobre isso. E como outros fizeram, também em outros povos, ele creu e desenvolveu esta ideia, não só para a sobrevivência cotidiana, mas no estabelecimento das linhas gerais da religião, né, da religião que eles desenvolveram. Tá bom? Então passou a fazer parte das orientações da religião que Moisés, então, organizou nos textos que ele escreveu. Terceiro, haviam povos mais
prepotentes que outros, por vários fatores. E Israel foi um destes povos, prepotentes, vaidosos em relação à sua divindade. Estes se marcavam como povos arrogantes, não só por crerem, né? Porque eram alguns povos que eram assim, não só por crerem que seu Deus particular era poderoso, mas eram muito superior aos deuses dos outros povos. Então, todos acreditavam que tinha um Deus, cada cidade, cada povo, etc. A maioria achava, não, o meu Deus é poderoso, mas o do outro também é. O do outro também é. O outro também tem um Deus poderoso, fulano, e assim por diante. Mas tinha alguns povos, não, o meu Deus é superior a todos. Aí ia da prepotência, né? Da vaidade de cada povo. Alguns povos passaram a crer nisso. O nosso Deus é maior, é mais poderoso do que todos os outros. Esse período, na época de Israel, era chamado de enoteísmo. Ou seja, é quando Israel sai do politeísmo, né? O politeísmo é quando você crê em vários deuses, todos com o mesmo poder. Enoteísmo é quando você se torna... Deixa eu anotar outra coisa aqui. É quando você acredita que existem muitos deuses, mas o seu Deus é maior, é mais poderoso do que todos. Entende? Então Israel teve esse período também, né? O próprio Davi, ele canta assim no Salmo: na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Ou seja, Senhor, tu és maior, mais poderoso do que todos os outros deuses. Por isso, eu vou cantar a ti. Eu vou humilhar os outros, porque eu vou cultuar a ti. A ideia é essa. É um enoteísmo isto, tá bom? Então, estes se marcavam como povos arrogantes, não só por crer que seu Deus particular era poderoso, mas era muito superior aos deuses de outros povos. Esta situação levou a Assíria, Babilônia, Síria e Roma serem muito enérgicos no domínio do povo de Israel, inclusive destruindo cidades e o templo, e promovendo êxodos totais ou parciais do seu povo. Então eles eram tão arrogantes, né? Não, é um absurdo, o nosso Deus é maior do que o Deus da Babilônia. Então por que nós estamos sofrendo? Não, a gente vai revoltar. Aí se revoltavam, faziam briga, faziam confusão, faziam luta, faziam guerra, provocavam de todas as formas. Babilônia, que era um povo pacífico, ou seja, eles não eram como os assírios. A Babilônia, ele tratava de maneira mais ou menos humana, né, digamos assim, os outros povos que eram dominados. Aí, mas com Israel não tinha jeito. Israel era muito rebelde. Então, primeiro mudaram o rei, porque eles permitiam que cada povo tivesse seu rei. Mas como Israel era rebelde, tirou o rei e botou, não, vai ser quem a gente mandar. Aí botou. Não funcionou. Tentou de outra coisa, não funcionou. Então pegaram, entraram, quebraram tudo, destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo, pegaram os líderes, né, o rei e os líderes, né, aqueles que eram mais, digamos, importantes dentro da sociedade dos judeus, e levaram para a Babilônia para eles não ficarem criando, né, dificuldades ali. Então os babilônios fizeram isso, justamente por causa dessa arrogância. Ah, mas isso era de Deus. Não, não era. Tanto que Jeremias mandou um recado para eles: parem de ser rebeldes. Aceitem. Confiem em Deus. Não é na briga que vocês vão ganhar, não. Confie de que Deus sabe como cuidar e zelar dessa situação. Entende? Então sejam bênção aí. Olha que coisa, isso é de Deus. Sejam bênção aí. Orem pelos governantes. Orem pelas pessoas que estão aí. Não fiquem sendo rebeldes, criando dificuldades e confusão. Não. Se submetam. É a vontade de Deus. Essa foi a palavra de Jeremias para aquele povo.
Entende? Então, por causa dessa arrogância de Israel, é que então a Assíria, Babilônia, Síria, gregos, romanos, todos atuaram de maneira dura para poder conter a rebeldia do povo de Israel. Por causa dessa prepotência. Não, o nosso Deus é mais poderoso. Então a gente não vai se submeter. A gente vai para a briga, a gente vai para a violência, a gente vai para a confusão. Certo? Então isso gerou toda essa dificuldade para eles. Nós estamos sendo perseguidos porque somos de Deus. Não, é porque vocês são rebeldes. Não é porque se fossem de Deus, vocês seriam bênção para os dominadores. Mas vocês não são bênção, vocês são rebeldes. Então, isso quer dizer que não é por causa de Deus, é por causa desse comportamento prepotente de vocês. Tá bom? 4. Esta prepotência judaica cegou o povo de tal forma que não conseguiram entender Jesus como o Messias prometido. Foi esta cegueira que levou a liderança religiosa do Sinédrio a exigir a crucificação dele, chantageando Pilatos e aceitando que o sangue da injustiça contra Cristo caísse sobre eles. Entende? Então essa é por causa dessa prepotência, essa arrogância deles, eles aceitavam e mataram Jesus dessa forma. 5. Esta prepotência é tão grande que até hoje a rejeição a Jesus é total entre os judeus. O judaísmo é uma das pouquíssimas religiões que, além de rejeitarem Cristo como parte de Deus, ainda o renega a nada, a ninguém. Apenas uma das muitas pessoas judaicas que se insurgiu contra Deus e a sua lei. Então, para eles, Jesus era nada. O que eles fazem lá hoje sobre Jesus é porque dá muito dinheiro, o turismo, né? Vai muita gente, muito cristão para lá. Então, como gera dinheiro, olha, o amor ao dinheiro é um negócio sério, né? Então, eles então têm lá o lugar dos cristãos, não sei o quê, mas o judeu em si, né, o judaísmo em si, rejeita totalmente. Jesus é nada. Claro que há lá também a igreja católica ortodoxa, né? E a igreja, e algumas igrejas evangélicas por lá. Mas o judaísmo em si ele rejeita totalmente. Não reconhece em nada. A prepotência é muito forte. Não consegue enxergar. É muita cegueira, né? O cristianismo Jesus é mais aceito em outras religiões, do que pelo judaísmo. Entendeu? O islamismo reconhece mais Jesus como sendo da parte de Deus do que os judeus, do que o judaísmo. O judaísmo não vê em nada. Né? Outras religiões reconhecem Jesus muito mais do que o judaísmo. Muito bem. Então aqui, esta prepotência é tão grande, né, que até hoje... 6. Quando Jesus estava vivo e sofreu todo tipo de perseguição e armadilhas, visando apanhá-lo em algum crime religioso, social ou político por parte do Sinédrio, líderes religiosos dos fariseus e saduceus, ele afirmou que Israel não era o povo de Deus. Ele disse claramente, vocês não são o povo de Deus. Que aquela nação não era filha de Abraão. Vocês não são filhos de Abraão. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam olhos abertos a meu respeito. Vocês não são filhos de Abraão, nem de Deus, mas filhos do diabo. Jesus diz lá. Ele disse isso com estas palavras. Não tem meio termo. Agora, 7. Presta bem atenção a esse ponto 7. Precisamos entender que o sentido de diabo na boca de Jesus não é o mesmo sentido que temos em nossos dias no meio cristão. Diabo era o mesmo sentido que Jesus usou para falar sobre Judas que o traiu
E sobre Pedro, que o tentou: Senhor, não vá para Jerusalém, se tu sabes que vai morrer. Para trás de mim, Satanás. Tinha um sentido amoroso. É o mesmo sentido que ele falou em relação a Judas, o mesmo sentido que ele falou em relação a Pedro, é o mesmo sentido que ele falou em relação ao povo de Israel. É um sentido amoroso, bem intencionado. Diabo, na boca de Jesus, tinha a ideia de desobediência, rebeldia, vaidade, orgulho. Somente isto. Somente isto. Primeiro de tudo, ponto 8. Primeiro de tudo, ele disse que Israel não era filho de Deus, mas de sua própria prepotência, de sua vaidade pessoal, de sua teimosia arrogante, de sua incredulidade. Não eram filhos de Deus, nem de Abraão, pois se fossem, não resistiriam tanto ao chamado de Jesus para a salvação eterna que ele oferecia. Vocês entenderiam o que eu estou fazendo se vocês fossem filhos de Abraão. 9. Tudo isto acontecia por um só motivo. Não se submetiam ao convencimento do Espírito. Este convencimento, o Espírito, convence todo o mundo de seu estado pecaminoso contra Deus. Mas os israelitas abraçavam sua condição de filhos de Abraão para entenderem que não precisavam se submeter a isto, pois sendo filhos, já eram herdeiros de tudo que o pai da fé desfrutava diante de Deus. Somos filhos de Abraão, já estamos salvos. O que Jesus estava dizendo é que, enquanto não se submetessem ao convencimento do Espírito, eles não teriam ajuda do Espírito para enxergarem Jesus como Messias espiritual de Deus para eles e para todo mundo. Era isso que Jesus queria dizer. 10º, ser filho desse diabo que Jesus mencionou aos israelitas, estendia a todos que, como eles, não se sujeitassem a este convencimento do Espírito. Isso inclui todos, dentro e fora do judaísmo, dentro e fora do cristianismo, dentro e fora de qualquer outra religião, em todos os cantos do mundo. Filhos do diabo, filhos da desobediência, filhos da teimosia, não é? São todas as pessoas que não se submetem ao convencimento do Espírito. Filhos do diabo na boca de Jesus, é isso. É nesse sentido que Israel ou qualquer outra nação ou qualquer outra pessoa não é filho de Deus. Todas as pessoas que não se submetem ao convencimento do Espírito Santo. Entendeu? Realmente, Jesus falou, vocês são filhos do diabo. Agora, esse diabo de Jesus não é esse diabo que a gente, menciona tanto. É a teimosia, a rebeldia contra Deus. Tá bom? Então, isso responde a essa pergunta.